Atenção! Olha para sua vida agora. Não a vida que você conta para as pessoas. A vida real. A que acontece quando você fecha o quarto e fica sozinho com os seus pensamentos. Quantos anos você já perdeu esperando o momento certo? Quantas vezes você ficou na fila assistindo outras pessoas viverem o que deveria ser seu? Quantas versões de você mesmo você já enterrou antes de deixar crescer? Você está travado. Talento com certeza você tem. Oportunidade também. Então, o que pode ser? Você está travado porque tem medo e o pior. Você aprendeu a conviver com esse medo tão bem e começou a chamar ele de prudência, de bom senso, de esperar o momento certo. Mas o momento certo não existe. Nunca existiu. E lá no fundo você sabe disso. Mas, olha, o medo não grita, ele sussurra. E é exatamente por isso que é tão perigoso. Ele não te proíbe de agir. Ele só faz uma pergunta pequena no momento errado. E você para. E você pensa. E enquanto você pensa, a janela fecha. E mais um dia passa. E mais um ano vai embora. E a distância entre quem você é e quem você poderia ser vai ficando tão grande que um dia você para de olhar para essa distância porque dói demais. Mas o que ninguém te contou é que existe um mecanismo específico funcionando dentro de você nos primeiros segundos depois que o medo aparece. Um mecanismo que não te pede permissão, que não avisa, que simplesmente assume o controle e decide por você antes que você perceba o que está acontecendo. Quem aprendeu a interromper esse mecanismo age. Quem não aprendeu continua esperando. E a diferença entre esses dois tipos de pessoa não é coragem, não é força, não é talento. É uma coisa só que esse vídeo vai te mostrar. E a partir de agora, você vai entender por que o seu cérebro está programado para te sabotar no exato momento em que mais importa. Porque motivação nunca vai resolver isso, e o que resolve de verdade. E como pessoas comuns, sem nenhum dom especial, constroem uma versão de si mesmas que age sem precisar de permissão, sem precisar de aprovação e sem precisar esperar o medo ir embora. Então, fica até o final. Não como sugestão, como desafio, porque tem um ponto nesse vídeo onde algo dentro de você vai ser reconhecido de um jeito que vai ser impossível ignorar. E nesse momento você vai ter uma escolha. A mesma escolha que sempre teve. Só que dessa vez você vai ter as ferramentas para fazer diferente. A questão é se você vai usar. Aquele momento que poucos esquecem. Não é o momento da vitória. Não é o momento do aplauso. É aquele instante silencioso, onde tudo dentro de você grita para parar. E alguma coisa ainda mais profunda sussurra para continuar. Você já esteve ali. Talvez esteja agora. E tem uma coisa que você começou, pensou, quase fez e deixou morrer dentro da sua própria cabeça antes que o mundo ao redor tivesse qualquer chance de reagir. Você foi o primeiro a desistir. O único. E fez isso em silêncio, com uma habilidade que assusta, sem nem perceber que tinha escolhido. Isso não é acusação, é o ponto de partida. Porque a maioria das conversas sobre medo começa do lugar errado. Começa com "você consegue", com histórias de pessoas que venceram, com listas de passos e técnicas que prometem transformar o que você sente. E tudo isso falha. Não porque é mentira. Falha porque começa no lugar errado. O lugar certo é aqui. Nesse reconhecimento desconfortável de que você já sabe o que precisa fazer. Que a informação não falta. Que a inteligência está presente. Que o problema nunca foi entender. O problema é que entender sem mover não muda absolutamente nada. Você não nasceu com medo de agir. Isso é importante entender desde o início. A criança não hesita. Ela tenta. Ela cai. Ela tenta de novo. O medo de agir não é instinto, é aprendizado. Foi colocado em você aos poucos através de cada vez que você tentou e alguém disse que era demais. Através de cada vez que você errou e o erro virou identidade.
através de cada vez que a aprovação não veio e você concluiu que não era suficiente. Com o tempo, esse aprendizado foi ficando mais denso, mais automático, mais silencioso, até o ponto em que você nem percebe mais que está sendo guiado por ele. Você pensa que está sendo prudente quando, na verdade, está sendo controlado. Você pensa que está esperando o momento certo, quando, na verdade, está esperando que o medo vá embora. E ele não vai. Não da forma que você espera. Aqui está o que ninguém te diz sobre o medo. Pessoas que agem com confiança não agem assim porque o medo desapareceu. Elas agem assim porque aprenderam algo fundamental. Aprenderam que o medo e a ação podem coexistir, que você não precisa se livrar do medo para se mover, que esperar o medo ir embora antes de agir é o erro que mantém milhões de pessoas paradas para sempre. Pensa nisso por um momento. Quantas vezes você esperou se sentir pronto? Quantas vezes você esperou a ansiedade diminuir antes de falar? Quantas vezes você esperou a certeza chegar antes de dar o passo? E o que aconteceu? A certeza não chegou. A ansiedade não diminuiu. O momento certo nunca apareceu. E você ficou onde estava enquanto o tempo passou. Isso não é fraqueza. É a armadilha mais sofisticada que a mente pode criar. E você caiu nela porque ninguém te ensinou a sair. O medo funciona com uma precisão que deveria ser admirada se não fosse tão destruidora. Ele não aparece nos momentos sem importância. Ele aparece exatamente onde a coisa é real. Onde o que está em jogo é real. Onde você poderia perder ou ganhar algo que importa de verdade. É ali que ele instala a trava. E a trava tem um mecanismo específico que a maioria nunca identifica porque está ocupada demais tentando desligar o alarme sem procurar a origem. O mecanismo é esse. O medo não paralisa pelo que mostra, paralisa pelo que esconde. O que você vê é o risco. O que você não vê é a narrativa que o medo constrói ao redor do risco enquanto você não está prestando atenção. É a narrativa que cresce nos segundos em que você hesita, que ganha detalhe e cor e peso emocional enquanto você está parado, tentando decidir se age ou não age. E quanto mais tempo passa, mais convincente a narrativa fica. Mais legítima parece a razão para não se mover. Até o ponto em que você acredita genuinamente que a decisão de parar foi racional. Foi prudente. Foi sua. Mas não foi. Foi do medo. E ele é muito mais sofisticado do que você foi ensinado a acreditar. O primeiro princípio que transforma essa relação é simples, mas vai contra toda a lógica que você conhece. Não lute contra o medo. Use-o. O medo gera energia, uma quantidade enorme de energia, pulso acelerado, mente em alerta máximo, adrenalina que pode ser usada para destruir ou para criar. O problema não é a energia. O problema é a direção que essa energia toma quando você não sabe o que fazer com ela. Quando você luta contra o medo, a energia vai toda para a luta interna. Você gasta tudo tentando se acalmar, tentando convencer a mente de que está tudo bem. E ao final você chega na ação exausto, ou não chega nela de jeito nenhum. Quando você usa o medo, a energia vai toda para o movimento. O mesmo pulso acelerado que antes te paralisava, agora te acelera. A mesma mente em alerta máximo que antes fabricava catástrofes, agora está completamente focada no que precisa ser feito. A diferença não está na quantidade de medo, está no que você faz com ele. Existe uma janela? Ela é pequena, real e fecha com uma velocidade que a maioria subestima. Quando uma situação exige coragem, a mente tem uma janela de aproximadamente 5 segundos antes de criar um argumento convincente para não agir. 5 segundos. Não 5 minutos. Não 5 horas. 5 segundos. Depois desse tempo, o cérebro entra em modo de proteção.
Começa a listar todos os motivos pelos quais é melhor esperar. Começa a construir o caso contra a ação. E quanto mais tempo passa, mais convincente esse caso fica. Você acredita genuinamente que a decisão de parar foi racional, mas não foi. As pessoas que ficam paralisadas fazem sempre a mesma coisa nesse momento. Começam a pensar, analisam o risco, imaginam o que pode dar errado, se perguntam se estão prontas. E enquanto fazem tudo isso, o medo cresce, a janela de ação se fecha, e elas ficam onde estavam com mais uma história para contar sobre o momento em que deveriam ter agido e não agiram. As pessoas que agem fazem algo diferente. Elas não eliminam o pensamento, mas aprenderam a não deixar o pensamento roubar o movimento. Elas se movem antes que a análise se torne prisão. O que move essas pessoas não é coragem no sentido que ensinaram para você. Não é ausência de medo. É a decisão de não esperar a janela fechar antes de se mover. É o hábito, construído com repetição e custo real, de fazer antes que a análise paralise. Isso não tem nada de inspirador na superfície. Tem muito de disciplina invisível, de escolhas que ninguém vê e que por exatamente isso formam o que você é quando não está tentando impressionar ninguém. E é aí que mora a diferença que nenhuma técnica alcança se você não chegar nela. A técnica resolve o movimento imediato. Mas existe uma camada abaixo da técnica que é onde a paralisia realmente vive. É a camada da identidade. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que tenta agir com coragem e uma pessoa que é corajosa. A primeira acorda todo dia tentando se convencer de que consegue. A segunda acorda todo dia sem precisar da conversa, porque a coragem já é parte de quem ela é. Existe uma versão de você que age porque quer provar algo. Para alguém, para si mesmo, para uma plateia que pode nem existir. Essa versão é instável. Ela funciona quando há combustível externo e para quando o combustível acaba. É ela que faz a academia nos primeiros 15 dias de janeiro. Ela não é fraca. Ela é dependente. E dependência é a forma mais elegante de não ser livre. Existe outra versão. Essa não espera combustível. Ela age porque definiu quem é e age de acordo com essa definição, mesmo quando é difícil. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando seria absurdamente mais fácil não fazer. A pergunta que muda tudo é essa. Quando você não está tentando impressionar ninguém, quando não há plateia, quando não há recompensa imediata, quem você é? Porque é essa versão que define o padrão. Se no silêncio você é a pessoa que recua, que adia, que cede ao conforto quando ninguém está olhando, então todas as técnicas do mundo vão funcionar apenas quando você está motivado. E motivação é instável. Ela aparece nos dias bons e desaparece exatamente quando mais precisa estar presente. A construção real acontece na identidade, e a identidade se constrói com as escolhas que você faz quando seria mais fácil não fazer. Nas microações, naquilo que parece irrelevante, na decisão de não adiar a mensagem que você precisa enviar, na escolha de falar quando seria mais fácil ficar em silêncio, no momento em que você para de explicar e começa a fazer. São essas escolhas invisíveis que, somadas, constroem a pessoa que age naturalmente com confiança. Todo ser humano carrega uma voz interna que foi moldada pelo julgamento externo. Essa voz aprendeu que certos comportamentos geram aprovação e outros geram rejeição. E ela passou anos inteiros se calibrando para maximizar a aprovação e minimizar o risco de rejeição. Essa voz não é maliciosa. Ela genuinamente acredita que está te protegendo, mas está te protegendo de algo que já não existe mais. Está te protegendo dos julgamentos da infância, das regras de ambientes que você já deixou para trás. E quando você se aproxima de uma ação que pode gerar julgamento, essa voz acende. Ela não grita, ela sussurra. Diz que talvez não seja o momento.
diz que as pessoas vão achar estranho, diz que seria mais seguro esperar. O passo que transforma essa dinâmica não é silenciar a voz. Você não consegue silenciar o que está dentro. O passo é criar distância entre você e a voz. É aprender a observá-la sem se fundir com ela. Quando a voz diz, "Você não está pronto?", a resposta não é tentar convencê-la do contrário. A resposta é reconhecer que ela está falando e agir mesmo assim. Com o tempo, algo curioso acontece. A voz não desaparece, mas ela perde autoridade. Ela continua aparecendo, mas você não para mais quando ela fala. E quando ela percebe que seus alertas não estão mais parando o movimento, ela começa a calibrar. Começa a aparecer com menos frequência. Começa a soar menos convincente. É assim que a confiança se torna parte da sua estrutura e não apenas uma performance ocasional. Existe uma armadilha que desfaz boa parte do progresso mesmo em pessoas que já entenderam muito do que foi dito até aqui. É a armadilha de falar sobre o processo antes dele estar completo. Quando você decide mudar, o impulso natural é compartilhar, anunciar. E no momento em que você faz isso, algo acontece no cérebro que trabalha contra você. Ele libera uma recompensa antecipada, processa o anúncio como se fosse a conquista, e a motivação que deveria te mover para a ação vai embora antes de você dar o primeiro passo real. O que está nascendo precisa de proteção, de silêncio, de tempo para existir sem o peso do olhar alheio antes de ter estrutura suficiente para suportá-lo. Haja primeiro, fale depois. Quando o resultado já existir, ele não vai precisar de explicação. Tem um ponto nessa jornada que é onde a maioria abandona. Não é o ponto mais difícil. É o ponto em que parece que não está funcionando, em que você está fazendo o que precisa ser feito, mas o reflexo ainda não mudou. Em que a identidade nova está sendo construída, mas a antiga ainda tem muito peso. Esse ponto vai chegar, pode ter certeza. E a resposta certa não é intensidade. Não é buscar validação de fora para confirmar que está valendo a pena. A resposta certa é continuar. Porque o crescimento real não avisa. Ele se acumula em silêncio até que um dia alguém reage de forma diferente a você e você não entende imediatamente por quê. Até que você percebe que não reagiu a algo que antes te desequilibrava. Até que a ação acontece antes do pensamento que tentaria impedi-la. As pessoas ao redor vão perceber antes de você entender o que mudou. Vão sentir algo diferente. Na forma como você ocupa o espaço. Na forma como você fala sem pedir permissão com o tom. Na forma como você não reage mais a coisas que antes te desequilibravam. Você não vai precisar anunciar que mudou. Eles vão sentir. E isso é diferente de tudo que o medo prometia quando dizia que você precisava parecer confiante. Porque parecer confiante é uma performance que cansa e que as pessoas percebem. Ser confiante é um estado que vem de quem passou pelo processo e chegou do outro lado com a estrutura interna reconstruída. Você tem agora o que precisa para dar o próximo passo. Não a versão completa de tudo isso. Não a certeza de que vai funcionar. O suficiente. E o suficiente, movido agora, vale infinitamente mais do que o perfeito que existe apenas como intenção. O medo vai continuar aparecendo. Nas coisas que importam, sempre vai aparecer. Mas aparecer não significa parar. O fato de ter chegado até aqui significa que algo dentro de você reconheceu o que estava sendo dito. Significa que a parte de você que sabe que é capaz de mais ainda está presente. Ainda está ativa. Ainda está esperando a decisão de ser usada. A versão de você que age apesar do medo não está no futuro esperando para ser encontrada. Ela está sendo construída agora mesmo em cada escolha que você faz a partir deste instante. Você não precisa de permissão. Nunca precisou. Mas tem algo que precisa ser dito antes de você seguir em frente. O custo de não agir não é neutro. Tem uma ilusão confortável de que ficar parado não tem preço.
que esperar não cobra nada, que a inação é uma posição segura onde nada de ruim pode acontecer porque nada está sendo arriscado. Essa ilusão é a mentira mais cara que você já acreditou, porque o tempo não espera enquanto você espera. E cada dia que passa sem o movimento que precisa ser feito não é um dia neutro. É um dia que vai em direção contrária. É um dia que solidifica mais o hábito de não agir, que fortalece a narrativa de que você é a pessoa que não age, que aumenta a distância entre onde você está e onde poderia estar. O custo da inação não aparece de uma vez. Aparece em partes pequenas, discretas, invisíveis demais para gerar urgência. Aparece no relacionamento que foi ficando mais vazio, porque nenhum dos dois disse o que precisava ser dito. Na carreira que foi estagnando, porque você nunca pediu o que merecia. No projeto que ficou na cabeça por anos, enquanto alguém que você nem conhece criou algo parecido e levou a vida que você imaginou. Não é punição, é física. Inércia em repouso tende a permanecer em repouso. E a única força que quebra a inércia é o movimento, mesmo que imperfeito, mesmo que pequeno, mesmo que com medo. Existe outro elemento que raramente aparece nessa conversa e que tem um peso desproporcional no resultado. É o ambiente. Você pode ter toda a clareza interna do mundo e ainda assim lutar contra uma corrente invisível se o ambiente ao redor estiver organizado para te manter onde você está. Não por mal, não por intenção, mas porque ambientes têm inércia também. E as pessoas dentro de qualquer ambiente tendem a se calibrar umas pelas outras. Se você está cercado de pessoas que normalizam a paralisia, que celebram a reclamação, que transformam a hesitação em identidade coletiva, então, cada vez que você tenta se mover, você está nadando contra uma maré que não grita, mas que puxa. Isso não é desculpa, é diagnóstico. E diagnóstico é diferente de destino, porque você pode mudar o ambiente. Pode ser intencional com as vozes que deixa entrar, com as conversas que escolhe ter, com os exemplos que decide observar de perto. Não significa cortar as pessoas que você ama. Significa entender que proximidade tem influência e que você tem responsabilidade sobre a influência que escolhe deixar mais perto. A pessoa que está 5 anos à frente de onde você quer chegar não é uma ameaça, é um mapa. E a decisão de buscar essa conversa, de entrar nesse ambiente, de se expor a esse nível de funcionamento, é uma das escolhas mais estratégicas que existe, porque o seu sistema nervoso aprende pelo que vê de perto. E quando começa a ver como normal o que antes parecia impossível, o impossível para de parecer impossível. Tem uma comparação que drena mais energia do que qualquer medo. É a comparação com os outros. A questão agora não é entender mais, é mover. E o movimento começa onde você está, com o que você tem, no momento em que está lendo isso. Não depois, agora.